Agora vamos aprender hoje com uma profissional maravilhosa que traz pra gente novidades em relação ao sorriso. Sorriso de estrela, tanta gente sonhando com isso, né? E a gente se sente tão bem quando pode sorrir sem medo, não é verdade? E fica ainda melhor quando, além da parte estética, os nossos dentes funcionam bem, quando estão em perfeitas condições de mastigação. A gente sabe que a nossa saúde começa pela boca, é mastigando bem, é comendo bem. E com os avanços da odontologia, sobretudo da odontologia estética, é possível sim conquistarmos o sorriso dos sonhos. São diversas técnicas modernas que permitem alinhar, mudar o formato, acertar o volume, clarear a tonalidade dos dentes, proporcionando assim uma bela harmonia orofacial. Mas quem vai contar tudo é a doutora Monique, uma médica e cirurgiã dentista. Ela cursou odontologia e ortodontia avançada na New York University, aprimorou-se em harmonia orofacial. Ela tem mais de 78 mil seguidores no Instagram, todo mundo querendo aprender com ela e ela veio aqui para nos ensinar. Seja muito bem-vinda, doutora Monique, que honra te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina. Bom, a gente tem o nosso WhatsApp também à disposição, que é o 011 9 5045 1840. Você pode participar, mandar a sua pergunta, que a doutora Monique já responde. Ela trouxe, você vai entrar com essa bancada? Deixa eu já mostrar. Ela trouxe aqui várias possibilidades para que a gente tenha esse sorriso mais harmônico, que tenha essa harmonia orofacial, né? Isso. E tudo isso aqui hoje está ao alcance de qualquer paciente nas mãos de uma boa profissional que sabe utilizar tudo isso, não é verdade? Isso mesmo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre não só a estética facial, botox, preenchimento, o ácido da papada, mas sim as lentes de contato, clareamentos, enfim, e as novidades que a gente tem aí para ortodontia também. Agora, mesmo com todas essas novidades, existe, doutora, algum caso onde a pessoa não tenha condição mesmo de ter um sorriso mais harmônico? Por algum problema de gengiva? Eu costumo sempre falar que, assim, na odontologia, o legal é que tudo é possível. Tudo é possível. Hoje em dia, tudo é possível. Hoje em dia, tudo é Olha que possível. legal. Então, a gente sempre consegue reconstruir, de alguma forma, o que o paciente precisar. Então, isso é bem você bacana. pode contar da com uma profissional odontologia. maravilhosa como a doutora Monique. Isso Deixa é eu bem falar legal. um pouquinho. Claro. Primeiro vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, que é o clareamento e a tal das lentes de Lentes contato. de contato. Né? Tem gente que exagerou aí, mas tem gente que tá com um sorriso bonito, de fato. Sim. Não, eu acho que as lentes vieram realmente para ficar. Eu acho que muitas vezes a questão não é nem às vezes do dentista, às vezes o paciente escolhe uma cor que super branca que às vezes não combina e o dentista acaba tendo que realmente fazer, enfim, alguma adaptação aí. Mas quando é bem indicado, tanto pelo dentista, explicado pro paciente certinho, a gente acaba conseguindo um resultado muito bacana. Tem resultado legal, né? Muito bacana. Mas não pode ser o começo do tratamento, porque na Sim. verdade, se você não tem, por exemplo, os dentes alinhados, não adianta colocar lente de contato, achando que vai ficar com um dente bonito, porque você vai precisar antes de um trabalho ortodôntico, né? Exatamente. E a gente também tem novidades nessa área? Temos novidades. Hoje em dia, esse aparelhinho que seria para as pessoas, um alinhador estético, para as pessoas que têm um pouquinho, pouca coisa para resolver. Um dentinho que é mais torto, uma coisa assim, que daí a gente consegue resolver com esses aparelhinhos hoje estéticos. Que são invisíveis. Que são invisíveis. É uma plaquinha, isso? ó. É uma plaquinha completamente invisível. Ela é flexível, é exatamente assim? É de acetato, é exatamente assim. E aí a gente vai trocando a cada semana as plaquinhas. Então ele já movimenta, faz pequenos movimentos ortodônticos para preparar o paciente para uma futura lente de contato. Um paciente que pode usar uma plaquinha como essa, ele tem que ter uma situação bem leve, como as que a gente está vendo na foto, né? Exatamente. Se já é um caso com dentinho mais caso, tortinho, precisa daquele aparelho tradicional. Precisa de um aparelho fixo, tradicional, ou estético, ou metálico mesmo. Mas a gente também tem opções de aparelhos fixos hoje estéticos. Quem vai fazer essa avaliação bons. é o profissional, É o profissional, né? junto com o paciente. O paciente, no final do dia, escolhe, enfim, o que ele vai querer realmente usar, né?
Tem ele que decide. A gente dá as opções, mas ele que decide. Mas, por exemplo, quem tem um dente já bem tortinho, pode usar esse tipo de aparelho? Pode. Pode? E dá certo também? Dá certo também. Só que vai demorar mais, é isso, não? Não, geralmente não. Depende, cada caso é um caso. Então depende realmente de uma avaliação bem bacana, que a gente faz, explica tudo para o paciente, para tentar também minimizar a expectativa do paciente com aquele tratamento. Mas geralmente a gente consegue ótimos resultados com esse sistema de alinhadores. Então a gente já viu os aparelhos e aqui são os alinhadores. Alinhadores estéticos, isso mesmo. Tá, tem um nome comercial, não tem? Existe vários nomes comerciais. Tem vários. Começou vários com um, nomes hoje já tem vários. A gente tem o mais conhecido, o americano, e agora a gente também tem um suíço, tem sistemas brasileiros. Com isso, os preços caíram um pouquinho? Porque há alguns anos atrás era bem Sim, caro, bem né? caro. Continua Hoje, sendo caro. Ele continua sendo caro, mas hoje melhor do que quando realmente ele lançou. Porque agora, como já tem concorrências, eles acabam abaixando um pouquinho mais esse valor. Muito bem. Bom, vamos continuar. Aqui são as lentes, doutora? Aqui são as lentes de contato, tá? Eu trouxe um modelinho para vocês só para terem uma noção, basicamente, como é que é. Essas lentes não fazem parte desse modelo, mas só para dar uma visualizada. Então, geralmente, há um desgaste na frente de até 0,2 milímetros, alguma coisa bem pouquinha, por isso que a gente pede para não ter tanto dentes mal alinhados, mal posicionados, porque a gente quer fazer o mínimo desgaste possível. Tá, porque se estiver mal posicionado, tem que desgastar mais o dente. Tem que desgastar mais para poder igualar com os que estão Mas a pessoa que coloca lente de contato, ela tem que colocar lente de contato nos dentes, em todos os dentes? Não necessariamente em todos os dentes. A gente costuma falar que, assim, quanto mais dentes você colocar, mais estético e um melhor resultado você vai ter. Tá. Mas isso não significa que, assim, ai, doutora, meu problema são os 2 dentinhos do lado. Posso colocar os 2 dentinhos do lado? Pode. A gente vai fazer de uma maneira que fique estético junto com a cor dos dentes naturais, inclusive de forma, espessura, translucidez e tudo mais, para a pessoa poder ficar com tudo igualzinho. Em que situação, doutora, que a gente percebe que a pessoa tá com um dentão saindo pra fora da boca, né? O sorriso chegou antes da pessoa chegar, que dá até um susto. O que é isso? Isso geralmente aí o paciente tem realmente um problema ortodôntico. É ortodôntico? Ortodôntico. Então, ou em alguns casos, enfim, ortopédicos que precisariam de cirurgia ortognática. Mas o que eu percebo é que depois que coloca a lente, né? Então, o caso de alguns sorrisos que a gente fala, sorriso de estrela. Exatamente. Chega aquele sorrisão, pá! Então, exatamente. A questão é que daí depende de quanto o paciente, que às vezes o paciente chega no consultório e fala, ai, doutor, então, eu queria fazer a lente, mas eu não queria colocar o aparelho antes. Aí tem casos que dá, o desgaste vai ser um pouco maior, mas tem casos que dá. Tem casos que a gente acaba falando pro paciente, olha, infelizmente não tem como fazer, porque não faz milagre, a gente consegue ajudar, mas até o momento que a gente começa a prejudicar a estrutura desse dente com muito desgaste, a gente prefere não. Ok. Não Aquelas atender. pessoas que têm aqueles implantes antigos e que têm a raiz do dente escurecida, elas podem colocar lente de contato? Pode colocar lentes de contato. Fica com bom resultado? Fica com bom resultado. A gente tem, hoje, troca-se, de repente, algum componente desse implante para um componente um pouco mais estético e faz uma prótese, na verdade, porque daí não seria uma lente, é uma coroa realmente protética que a gente vai tentar fazer com que ela fique igual às lentes dos outros dentes. Ou, enfim, do dente natural que o paciente já tenha. Perfeito. Bom, a gente já falou das lentes de contato, dos aparelhos, né? Já demos uma passadinha no clareamento. Tem novidades no clareamento? O clareamento, ele sempre continua, os agentes estão um pouco mais seguros, digamos assim, de certa forma, mas ele acaba sendo mesma coisa. Hoje em dia a gente não precisa mais necessariamente usar luz ou laser ou, enfim, já meio que ficou comprovado que a gente não necessariamente precisa de uma luz. O paciente faz o tratamento em casa, usando as moldeirinhas, Ele faz o tratamento em casa e são tratamentos diferentes. Um tratamento no consultório é totalmente diferente de um tratamento em casa. O gel, ele tem um pouco menos concentração em casa, o que a gente passa para o paciente, do que o do consultório. Aquela pessoa que quer o dente bem branquinho, ela corre risco desse dente ficar danificado, atingir o que não deve? Não, com orientação do profissional, não. Não. Isso que você não pode realmente usar em casa e achar que, nossa, tô usando, sobrou, tô usando. Você tem que passar realmente com um profissional habilitado para realmente ver se você tem essa necessidade ainda.
Ok. de usar. É importante você escolher um bom profissional e confiar no profissional que você escolheu. Exatamente. Agora, a gente já tem algumas perguntas. Eu daqui a pouquinho vou passar para essas perguntas, mas eu quero falar também sobre a evolução que a odontologia foi fazendo, e agora a gente sabe que a odontologia também faz a aplicação da toxina botulínica, não é? Alguns preenchimentos. E a gente tem aqui um modelo com vários pontinhos. O que significa isso? Esses daí são os pontinhos de toxina, tá? A gente geralmente marca, eu tenho esse no consultório, esse modelinho no consultório para poder falar para o paciente, olha, a gente pode fazer esses pontos, enfim, para dar uma explicadinha. Então, aqui na testa, tudo isso aqui é ponto de aplicação de botox. Isso. Aí aqui do lado, né, para evitar aqueles pés de galinha. Isso. Aqui é para sair essas ruguinhas aqui de baixo? Essas ruguinhas aqui de baixo. Aí não vai mais franzir, vai não, ficar paradinho. Fica paradinho. Tá. Aqui seria para... Esse seria para o músculo da mastigação, para o masseter. É quando a pessoa tem muito apertamento, às vezes, causa muita dor de cabeça. Então, são pacientes que têm bruxismo, que acabam tendo muita cefaleia. E aí você acaba colocando a toxina botulínica aqui para não carregar muito essa mastigação. Ok. Agora, é interessante que a evolução foi indo e hoje os dentistas fazem preenchimento e até mesmo lifting facial. Lifting facial. A gente consegue fazer o lifting facial com alguns pontos básicos de preenchimento de ácido hialurônico e aí a gente acaba fazendo um lifting facial natural, digamos assim. Então seria que é bem legal a gente que aí faz o preenchimento aqui no queixo, como a gente está vendo na foto, né? Isso. Faz o preenchimento nessa região. Volta a foto ali de novo para a gente observar tudo e aprender. A foto anterior. Aí, olha. Isso. Preenche em torno dos olhos também? Isso. Na verdade, são os pontos mais profundos. Esses pontos de lifting acabam sendo os pontos mais profundos de ácido hialurônico, preenchimento de ácido hialurônico. Ali pertinho do nariz seria pro bigode chinês, essa marquinha que a gente tem aqui, que pode ser daí dá uma também. levantadinha. Aqui no cantinho da boca? No cantinho da boca para dar sustentação à comissura labial. Para não ficar com aquela boquinha caída. E aqui no contorno facial? Contorno facial. É para melhorar mesmo o contorno facial? Exatamente. Gente, contorno que interessante. Da mandíbula. E fica bom o resultado? Fica muito bom. Bom, mas não é qualquer dentista que vai fazer isso. Existe uma especialização. Existem uns cursos hoje. Hoje em dia, a gente tem muitos cursos preparatórios, muitos cursos que você pode fazer, tanto na odonto ou com médicos, ou enfim. A gente já tem uma variedade aí de cursos. E como é que o leigo, o paciente, ele pode ficar certo de que o profissional está apto para fazer um procedimento desse? Porque mexer no rosto é muito sério, né? É muito sério. A gente costuma falar que, assim, na odontologia, veio tarde até essa liberação pra gente, porque a gente podia fazer cirurgia ortognática, que é, enfim, uma coisa muito extensa, complicada. Então a gente estuda 5, 6 anos, 10 anos, porque o dentista nunca para de estudar. A gente estuda, tipo, por muito tempo, cabeça e pescoço só. Então a gente conhece mais do que ninguém, os médicos, logicamente, também conhecem muito bem essas estruturas, então a gente, obviamente, já está capacitado desde muito tempo a fazer toxina botulínicas e preenchimentos. E entrando a imagem ali, eu pedi para voltar, mas a gente viu o preenchimento labial. Isso é uma coisa que me assusta. E eu sempre até falo para as minhas amigas, eu falo, olha, se um dia eu falar que eu quero fazer, não deixa. Porque eu tenho trauma, porque eu vejo uma mulherada com um bocão esquisito, né? Você tem que, assim, analisar a anatomia do paciente, ver o que ele espera. Geralmente a gente pede alguma foto de referência, mas não necessariamente a gente vai fazer aquela foto, tipo, o paciente chega com foto da Angelina Jolie. Se a estrutura facial dela não compor, a gente não vai poder fazer. E outra, né? A Angelina Jolie não dá pra ser igual. Exato. Volta a foto ali, porque eu quero aprender sobre isso. Exato. O que a gente precisa saber, até pra ficar de olho, pra conversar com um profissional? O que fica exagerado? O que fica estranho? Geralmente é excesso de volume. Excesso de volume em cima ou embaixo? Nos dois. Nos dois. Nos dois. De fato, assim, a ideia é que o nosso lábio inferior seja sempre um pouquinho maior do que o nosso lábio superior. O de baixo tem que ser um pouquinho maior do que o de cima. Anatomicamente, para nós, brasileiros, é assim. Mas, por exemplo, geralmente,
Uma asiática é o contrário. Ela tem o lábio superior um pouco maior do que o inferior. É mesmo, ela assim... Então, aí você precisa avaliar a etnia, a tipologia de cada face de cada paciente e ver o que aquela paciente quer. Não necessariamente o que ela quer vai ser possível, mas E a esse gente preenchimento explica. acontece naqueles pontinhos que eu tô vendo ali? Isso, naqueles então, pontinhos. Um de cada lado, em cima, um de cada lado embaixo. Essa é uma das milhares de marcações que a gente pode ter como referência. Tá? Então tem, enfim, cada dentista ou cada médico, cada profissional acaba utilizando a sua própria marcação, que fica mais fácil para eles. Eu acabo utilizando essa mesmo. Ah lá, dá vontade de ter um biquinho assim? Mas só na foto, né? Imagina assim pra sempre, eu falo, gente, boa tarde, tô começando a vida melhor. Viu só? Não dá. Às vezes não funciona. Tem que escolher bem. Quem é que deve fazer um preenchimento labial? Pra quem é indicado? É indicado para todo mundo, na verdade. Não tem muita... A não ser, assim, paciente que tenha alergias. O legal do ácido hialurônico é que, assim, qualquer problema que dê, ou, putz, a paciente não gostou muito desse lado, a gente consegue usar a hialuronidase e reverter todos os... Isso que eu ia te perguntar. Então, se a pessoa não gostou, ela pode tirar? Pode tirar. Ah, antigamente não podia, né? Não podia. Fez um bocão, ficou com o bocão pra sempre. Exatamente, mas antigamente não era ácido hialurônico, que existe até hoje outros tipos de preenchimento. Mas o ácido hialurônico é o que gosto de usar, porque eu gosto sempre de eu não gosto de usar nada permanente. Então esse pode pôr e pode tirar. Pode pôr e pode tirar. Não, a gente anestesia, né? Ai, tá. Já tô pensando que uma picadinha na boca, assim... Não. Nós, como dentistas, a gente consegue fazer uma anestesia bucal. É verdade. Igual a gente toma anestesia pra tratar os nossos dentes, e aí o paciente fica tranquilo, não sente nada. Segura aí que a gente volta já. Ó, tem muitas perguntas já chegando aqui no nosso WhatsApp. Se você mandou a sua, segura que já a gente tem a resposta direto aqui do nosso Vida Melhor com a doutora Monique. Vamos aprendendo, sabe por quê? Porque a gente pode depois chegar, bater papo com um profissional, conversar com as amigas sem falar besteira, né? Agora é o seguinte, a gente continua aqui com a doutora Monique. Eu tô amando aprender sobre esses procedimentos. A gente fica tranquilo de saber que hoje existem profissionais tão capacitados, né? Doutora Monique é uma delas. Eu disse que o Instagram dela é bombado e é mesmo. Depois você entra lá e segue, porque você sempre posta muita coisa, né? Sim. E as pessoas vão acompanhando, isso é muito bom. Ela tá no DRA Monique Mamede. DRA Monique Mamede. Entra, segue, curte as fotos e vai aprendendo com ela. Aqui, olha, a gente tem nosso WhatsApp, já tem várias perguntas. A primeira delas é a seguinte, a da Priscila. As lentes de contato escurecem com o tempo? Não. Não. Tem diferenças. Tem a lente de contato em resina, que é um pouco mais em conta. Ela, sim, realmente é uma resina igual a gente faz resina de restauração. Então, ela acaba escurecendo, sim, com o tempo. Mas, normalmente, as lentes de contato, que nem essa daqui, que são realmente de cerâmicas e feitas em impressora 3D, basicamente, na Cadicam. Essas não escurecem? Elas não escurecem. Joia. Quanto tempo é de tratamento para... Por exemplo, eu quero pôr lentes de contato, ficar com o sorriso todo bonitinho, alinhadinho. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Para fazer é rápido. Entre 4 ou 5 consultas, a gente consegue fazer. Então, coisa de um mês e meio? Um mês e meio. Depende da disponibilidade do paciente. Às vezes o paciente é de fora. E aí, enfim, a gente vai ter que ir adaptando. Mas não demora muito, não. Dá pra planejar um sorriso bonito aí, quem tá pensando num casamento, numa festa, num evento, né? Dá pra planejar. A pergunta é da Silvana, ela é de Tremembé, e ela fala que fez um canal e o dente voltou a doer. Ela pergunta se isso é normal. A gente precisa dar uma avaliada, voltar com realmente o profissional dela para tirar uma radiografia ou fazer uma radiografia panorâmica e ver exatamente o que pode ter acontecido. Às vezes tem ainda uma lesãozinha que precisa ser tratada, e aí a gente tem que realmente investigar. Investigar, e não pode ficar com dor achando que ok. Não, que vai passar, não passa. Que aí depois ela vem violenta e você não aguenta, então vai logo dar uma investigada. O Adriano, ele é de São Roque, ele quer saber o que é tártaro e como ele pode fazer para evitar. E se tem alguma escova apropriada. Na verdade, a gente tem algumas pastas apropriadas, a gente tem hoje em dia enxaguantes bucais para quem tem realmente um problema gengival, mas é escovação e pediatricamente ao dentista para fazer essa remoção desse tártaro, tá? O tártaro nada mais é que uma placa que acumula e acaba ou manchando, para pacientes fumantes principalmente, acaba ficando com uma coloração um pouco amarronzada.
Ou realmente passar fio dental todo dia é essencial para não ter problemas de gengiva, que a galera às vezes tem uma preguicinha, que eu entendo, mas tem que passar. Então, é cuidado mesmo. Ok, a pergunta agora vem da Alessandra. Ela é de Boracéia, em São Sebastião, e ela quer saber se a bichectomia demora muito na recuperação. Recuperação da bichectomia, geralmente 90 dias, tá? Porque assim, ela vai ficar inchada, bem inchada, mas em 90 dias, geralmente, acaba regredindo tudo e ela começa já a ver alguma diferença aí. A diferença, na verdade, ela já vai começar a ver uma semana depois, mas ainda vai ficar um pouquinho mais inchado. Mas é uma cirurgia bem tranquila e muito estética que todo mundo tá fazendo também. É, né? É. Agora, esse todo mundo tá fazendo, eu queria entender, qual que é o principal motivo? É a moda? A mulherada fica mesmo mais bonita? Não, que é o fica efeito? mesmo mais bonita. O efeito que a bichectomia vai te dar é o efeito de contorno que a gente faz a maquiagem. Então, esse contorninho aqui, por isso que todo mundo, às vezes, eu brinco com o paciente, esse blush aqui. E Essa aí eu brinco com o é paciente que fazendo a bichectomia, às vezes ela não vai nem precisar mais fazer biquinho para tirar foto, porque ela já vai ficar. já fica geralmente vai assim. sair o volume, não vai cair mais esse contorno facial? Não, na verdade existem indicações. Não é todo mundo que pode fazer. Então tem uma limitação tanto de idade como textura da pele, elasticidade da pele. A gente precisa avaliar, cada caso é um caso. O que não pode é sair fazendo em todo mundo sem realmente avaliar. Mas a gente sempre avalia e podendo, obviamente, tendo a indicação, a gente... A pergunta da nossa telespectadora agora em relação ao ácido hialurônico, dura quanto tempo? O ácido hialurônico depende, tanto o ácido hialurônico quanto a toxina, depende muito do organismo de cada paciente, tá? De absorção, se realmente... Porque a toxina botulínica, ela é zincodependente, então tem bastante a ver com realmente o consumo de zinco que você geralmente ingere. O ácido hialurônico, você geralmente vai durar aí entre 8 meses, 6, 8 meses. Tem gente que, dependendo da densidade do produto que usa, dura até 1 ano. Ok. A Maria, ela é de Cascavel, no Paraná. Olha, ela está falando sobre amolecimento de dentes. Presta atenção se esse também é seu problema. Ela diz o seguinte, tenho amolecimento nos dentes, sinto dor, mas o que mais me preocupa é a falta de mastigação. Eu fui ao dentista e ela disse que eu vou perder os dentes e eu não tenho o que fazer. É isso mesmo? Às vezes pode acontecer um problema periodontal severo que a pessoa, às vezes por fator genético ou até o cigarro há muito tempo, ela acaba realmente fazendo, com o passar do tempo, acaba realmente tendo esse problema. Nem a nossa pele é igual quando a gente envelhece, por que os dentes vai ter que ser? Infelizmente. E não tem o que fazer? Às vezes não tem o que fazer. A extração, dependendo do grau de mobilidade, precisa avaliar, mas dependendo do grau de mobilidade, é feita uma extração para possivelmente fazer um planejamento com implantes. Tá, então quem tem um amolecimento nos dentes e possivelmente vai perder os dentes, pode planejar já para fazer um implante. Pode fazer um planejamento. Que seria uma terceira dentição, né? Exatamente. Okay. Fazer um planejamento com dentista. Tem muita gente perguntando onde a doutora Monique atende. Ela atende em São Paulo. Aí tem uma carioca perguntando se existem lugares no Rio de Janeiro onde um tratamento ortodôntico tem um custo mais acessível. Não sei se você saberia indicar. Não sei, eu preciso realmente ver, mas pode Entre ver em contato lá no Instagram e ela dá uma pesquisada para você, doutora DRA Monique Mamed. E ela quer saber o seguinte, o efeito do preenchimento labial dura quanto tempo? 6 a 8 meses. É rapidinho assim? É rapidinho, porque é mucosa e a gente tem muita mímica facial. Então, normalmente, que é o que você mais usa. Você vai dar risada, vai falar muito, mastigação, fonação, tudo isso. Então, geralmente... Por aí, até 8 meses. De 6 a 8 meses, até pra brincar de cordinho. Dá, e depois você pode... Vocês não vão se eu ficar assim? E aí depois você pode repetir. Então, vai repetindo. Não, vou fazer isso não, gente, calma. Seguinte, a Leila, ela quer saber sobre o dente do siso. Ela diz que pode causar dor de garganta quando ele começa a nascer? Olha, depende. Na verdade, quando ele começa a nascer, depende de onde ele está situado. Geralmente, se ele tiver... certinho para erupcionar em posição correta, geralmente não. Agora, se ele tiver deitadinho já,
um pouquinho mais dificinho de tirar, às vezes ele vai tentar nascer e não vai conseguir. E aí pode... Isso pode acarretar algum problema, é bom doer dar uma em olhadinha. lugares diferentes, Exatamente. né? E sabe o que ela pergunta? Eu nunca ouvi falar nisso, mas ela diz que quando ela usa chapa, eu acho que é chapa do cabelo, chapinha, ela diz que sente dor na gengiva só quando usa chapinha. Já ouviu falar disso? Não. Eu também nunca ouvi falar disso. Ouvi. Mas depois a doutora Monique Lógico. dá uma pesquisada pra você. Vocês se falam lá no Instagram. Você costuma responder os seus Eu respondo seus todo seguidores? mundo. Todo mundo. Tanto os dentistas, quanto paciente, todo mundo. Ok. A pergunta agora é da Luciane, ela é de Mirassol. Ela quer saber se o clareamento causa sensibilidade nos dentes. Pode causar um pouquinho, sim. Tudo depende da quantidade da concentração do gel clareador que ela usa. Enfim, se está usando realmente conforme indicado por um profissional, por um dentista, se não está usando em casa sozinha, a quantidade que ela achar que deve. Então, realmente é bom ver. Ok, a Lourdes de Vitória, no Espírito Santo, ela diz, boa tarde, Cláudia, que maravilha poder tirar dúvidas no seu programa, que bom, eu também fico feliz que vocês têm essa possibilidade. Ela diz, eu tenho afastamento da gengiva e a raiz do meu dente fica de fora. O que eu posso fazer para amenizar a dor ao escovar? Eu já coloquei porcelana, mas caiu. Na verdade, assim, hoje existem várias cirurgias periodontais, estéticas também, que ela pode procurar um profissional especializado em periodontia, que, enfim, faça e ele vai fazer um protocolo cirúrgico para ela, conversar com a paciente, para fazer uma cirurgia para baixar essa gengiva e aí, posteriormente, ver se ela faz, por exemplo, uma lente para dar uma amenizada, enfim, as necessidades que ela realmente precisar. Mas essa é uma opção. Ok. Aqui é nosso telespectador, o Flávio, ele é de Barueri. Ele queria um pouquinho de informações sobre implantes. Ele até fala algo interessante, verdade mesmo, Flávio. Ele diz assim, eu vejo muita propaganda, mas também muitos clientes com problemas sérios. Então, eu queria mais informações sobre implante. É bom que a gente não está do lado de uma implantodontista, então não vai ter puxar brasa para sua própria sardinha, né? Não vou. Na verdade, é isso que eu ia falar. Ele tem que procurar um profissional. Se quiser entrar em contato, eu posso ver se eu indico alguém para ele. Mas, enfim, tem que procurar um profissional, assim, capacitado, que já faça realmente bastante implantes. Converse com os pacientes desse profissional, vê como é que foi para ele o implante, se teve algum problema, se não teve. Porque, às vezes, não é nem pelo profissional. Às vezes, o profissional, ele indica uma série de cuidados para o paciente cirurgia de implante que ele tem que fazer e o paciente às vezes acha que é besteira, que não vai fazer, então tem que seguir direitinho porque a gente pode ter uma perda de um implante por mau cuidado também. Tá, então tem que ser via de mão dupla, né? Exatamente. É paciente e o dentista trabalhando juntos e fazendo um trabalho sério. Exatamente. E aí essa questão de chegar num bom profissional é mesmo na pesquisa, no boca a boca, no pergunta para um, pergunta para outro, olhar o que foi feito, né? A nossa telespectadora Erislaine, ela gostaria de saber quais são os cuidados que a gente deve ter quando está usando aparelho ortodôntico. Aparelho ortodôntico é assim, que eu costumo falar para meus pacientes, não pode comer nada muito duro, porque tem a possibilidade de descolar os brackets, tá? Então, assim, pipoca, amendoim, castanha, essas coisas vai comer, fique ciente que vai descolar bracket. Infelizmente, vai descolar. Não puxar nada com dente, mas assim, principal de tudo é uma bela higienização. Todo dia, higienizar, escovar, usar o passa-fio dental, escova interdental e escova normal. Um não exime o outro. Gente, a Edna, ela é do Rio Grande do Sul e ela tá me dando uma dica aqui que eu cometi uma gafe bem grande. Ela disse o seguinte, ó, que chapa é como o pessoal no sul do país chama dentadura. Não é chapa de cabelo. Ah, claro, olha que louca. E eu achando que passava chapa doía gengiva. Não, nada disso, gente. Chapa é como chama dentadura. Nosso português não é brincadeira não, né? É cada lugar uma palavra. Eu nunca ouvi falar que dentadura era chapa, desculpa. Então, agora respondendo a nossa telespectadora anterior, que disse por que quando eu uso chapa, dói a gengiva. Então, pode dentadura. ser, dentadura. Pode ser por inúmeros motivos. Tem que ver se ela tá tirando para essa mucosa descansar. A gente geralmente costuma falar que o paciente que tem prótese dental total, ela não necessariamente precisa dormir de prótese, ela precisa usar a prótese enquanto ela estiver em função, mastigação, fonação e tudo mais. Vai dormir, tira a prótese, deixa essa mucosa dar uma descansada, limpa direitinho, escova a prótese, escova o dente,
não tem dente, tem o gengiva só. Pega uma gazezinha, um soro fisiológico, passa, que nem quando a gente faz em neném. Então, tem que dar uma cuidada, porque senão, se ela realmente não estiver tirando, essa mucosa fica muito tensionada e acaba... Então, tira a chapa e cuida da chapa. Ah, aprendi essa, olha lá. Agora, a Juraci, ela quer saber o seguinte, ela tem 2 dentes bambos, o que ela faz? É a mesma questão da outra telespectadora que falou. Tem que realmente procurar um especialista em periodontia e tentar avaliar em que condição está esse periodonto, essa gengiva, para ver se a gente conseguiria salvar de alguma forma esses dentes ou fazer um planejamento de implantes. Tá joia. A Érica, ela é de Brasília, ela diz assim, que foi ao cinema, comeu pipoca e sentiu um pedaço do dente caindo. Aí ela não deu muita atenção. Quando olhou, tava sem um pedaço. Agora, o dente caiu mais um pedaço desse dente. Então, ela quer saber o que ela deve fazer. Tem que procurar logo um dentista. Porque pode ser que, se ela não esteja sentindo dor ainda, pode ser que, possivelmente, se ela não tem um canal tratado, pode dar um canal. Pode, e ela né? vai ficar com dor, e aí vai ser o problema. E pipoca é uma coisa, né? Quem pipoca. gosta de pipoca, eu amo pipoca. E eu já sei que não pode, mas eu gosto de comer aquele, sabe aquele peruazinho assim, durinho da pipoca? Isso é um problema, porque se a gente não conseguir botar um baço, a gente vai ter dente quebrado mesmo. É verdade. Né? E não é legal. Verdade. O Rodrigo, ele diz o seguinte... Tenho a sensação de que meus dentes estão coçando por dentro deles. Tenho o costume de ficar raspando um no outro para aliviar essa sensação. É normal? É uma sensação de coceira. Na verdade, ele está mandando a pergunta do Paulo, de Caraguatatuba. Na verdade, assim, isso seria uma característica de bruxismo, né? Então, ele tem ou apertamento ou range os dentes. Seria bom ele ir realmente para um consultório, procurar um profissional, um dentista, para poder fazer uma plaquinha, que nem uma plaquinha dessa aqui, que é uma plaquinha dura mais para bruxismo mesmo, para poder ver se alivia essa sensação. Agora, a Eunice Vieira Duarte, ela é de Guarulhos, e ela diz o seguinte, eu fiz um implante só nos 2 dentes da frente, eu posso fazer força? Pode mastigar normal? Pode mastigar normal. É para isso que é o implante, né? Para que a pessoa volte a ter qualidade de mastigação. Teoricamente, ela poderia sim. Se o implante estiver tudo certinho, estiver bem feitinho, ela deve, na verdade, voltar a mastigar normal. Tá joia. Aquela nossa telespectadora, a Leila, que perguntou da chapa, da dentadura, né, Leila? Ela quer saber por que a gente range o dente quando dorme. Então, dentista, eu costumo falar assim, dentista não trata bruxismo. A gente cuida das causas e dos principais problemas que ele pode agravar. Então, assim, para você tentar resolver o seu problema de bruxismo, quem trata bruxismo é psicólogo e psiquiatra. É mesmo? Exatamente. Quem trata bruxismo é psicólogo e psiquiatra. Olha que interessante. A gente pode amenizar com toxina, pode amenizar com a plaquinha, mas a gente não consegue tratar então, tá mais um paciente relacionado à bruxismo. ansiedade. É ansiedade total. Como você dorme, o que você está passando, o dia que você fica muito ansioso ou dorme muito mal, a pessoa vai ter um apertamento ou um ranger mais dentes do que o normal. Aí tem a ver com o estresse mesmo. Então a gente tem que trazer essa pauta urgente aqui, viu, produção? Vamos falar de bruxismo. Eu amei. E a turma em casa também amou. Foi muito bom te receber. Volte mais vezes. Pode deixar. Aprendemos bastante. Obrigada. Doutora Monique Mamed, cirurgiã dentista, ela tá no Instagram como DRA Monique Mamed. Entra lá, muita gente perguntando, ela mesma que faz o preenchimento da toxina, do ácido hialurônico, da toxina, sim, ela mesma faz. O que ela não fizer, ela pode te ajudar. Exatamente. Como ela mesma disse, ela responde a todos lá no Instagram. DRA Monique Mamed. No Facebook, Monique Mamed Odontologia. O WhatsApp 011 9 4449 9411. Ó, 011 9 4449 9411. Fácil. Obrigada. Obrigada. Bom. Aprendemos bastante. Que bom, Volte mais fico vezes, feliz. tá bom? Obrigada.